ok? Eu vou tirar a máscara, porque eu estou longe de vocês, então fica mais fácil para vocês me escutarem. Amanhã, então, vocês vão fazer a apresentação do livro, tá? Eu espero que todo mundo já tenha lido, pelo menos, quase a metade do livro. E o que vocês vão fazer? Vocês vão apresentar aquilo que você já leu, mas antes de você apresentar, você apresenta o livro. Então, tenta fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Para você não se engasgar ou chegar aqui na frente e dar branco, eu esqueci como que eu faço, o que eu li, sobre o que você vai falar, que você vai ensaiar em casa. Então chega na sua casa e ensaia o que você vai fazer aqui. É uma apresentação, é o nosso seminário, vamos dizer assim, e você vai ter de 3 a 5 minutos para falar. Quando você vai no local falar de 3 a 5 minutos, você prepara como se fosse 10 minutos ou mais tempo. Então pega lá, coloca no seu celular ou peça para alguém marcar, ou marca no relógio e faz o ensaio de no mínimo 10 minutos. Por quê? Porque quando chegar aqui na frente, às vezes você fica nervoso e esquece aquilo que você preparou, e aí aqueles 10 minutos parece que é uma eternidade. Parece que é só, ou seja, demora muito tempo para passar. Então o que você vai fazer? Você vai chegar aqui e vai falar o seu livro. Por exemplo, o livro que eu estou lendo, o título do livro é O Negro no Mundo dos Brancos. É um livro o autor do livro, então eu já falei o título, agora o autor do livro é o Florestan Fernandes. Esse Florestan Fernandes, você não precisa falar sobre o autor, se você quiser falar sim, mas você não precisa falar sobre o autor. Mas esse Florestan Fernandes foi um grande escritor brasileiro, um grande pesquisador. Ele escrevia na área de sociologia. O livro foi escrito, olha assim, esse livro foi escrito em 1971, ou seja, ele foi publicado em 1972. Eu nasci em 1970, ou seja, esse livro eu tenho 2 anos, eu sou 2 anos mais velho do que esse livro. Então é um livro assim, a gente pode dizer que é um livro antigo, só que é um livro que traz um assunto muito importante que até hoje as pessoas escrevem sobre. Até hoje a gente tem que estudar esse assunto, que é a questão do negro na sociedade. As pessoas que são negras, igual eu, por exemplo, vocês, por exemplo, olha em volta de vocês, tem muitas pessoas que são negras? Sim, tem, dependendo da região que você mora. Se você olhar, por exemplo, em alguns cargos importantes, como por exemplo, dono de algum mercado, dono de alguma empresa, médicos. Alguém aqui já foi atendido, por exemplo, por um médico negro? Por um dentista negro? Você já viu em algum jornal, por exemplo, da televisão, ter algum apresentador negro? É muito pouco, tem, mas é muito pouco. Por que isso? Aí você, por exemplo, você pega as pessoas que a maioria são presas, as pessoas que vivem no presídio, a maioria ainda são negros. Por que isso? Por que será que nos cargos assim, de maior destaque, são donos de empresas, dentistas, médicos, advogados, jornalistas? Você, por exemplo, vai assistir algumas novelas, por exemplo, os personagens principais não são negros, pelo menos aqui no Brasil. Por que isso? Nós temos poucos autores negros. Por que será que ainda, depois de tanto tempo, ainda as pessoas negras não conseguem ou não dão oportunidade para elas chegar nesses cargos importantes? Então nesse livro ele vai tratar um pouquinho. É bem interessante nesse livro também, que esse livro ele não foi escrito assim, assim como um todo, Assim, o autor sentou e escreveu o livro assim, de uma vez só, durante um ano. Não, ele dava palestras, nesse Florestan Fernandes, ele era convidado, ele dava palestra, e antes dele fazer a palestra, ele escrevia.
É o que vocês vão fazer. De repente, se você esquecer de alguma coisa, você escreve. Ele escrevia aquilo que ele escrevia, chama-se de ensaio. E aí ele reuniu todos esses ensaios, ou seja, todos aqueles textos que ele escreveu e fez o livro. Então o livro ficou bem interessante por causa disso. Tá? É uma leitura, não é uma leitura assim para vocês ainda, tá? Por quê? Porque esse livro, ele não tem, por exemplo, ele não tem figura, ó. Ele é só ler texto mesmo. E às vezes você ainda na idade que você está, você gosta de ler, mas também gosta de ver uma figura, uma ilustração. Então esse livro não é recomendável. Acho que você tem que ler aquilo que você gosta, que você está procurando informação. Então, por exemplo, você está procurando informação sobre tabuada. Então vai ler um livro que fala sobre como aprender tabuada. Você está procurando informação sobre o desenho que você assistiu na televisão. Então procura ler aquilo sobre o desenho que você assistiu na televisão. Você gosta de skate. Nós temos aqui na sala alguém que pratica skate. Então vai ler alguma coisa sobre skate. Você gosta de desenho, então vai ler algum livro sobre alguém que faz desenho, e assim sucessivamente. Você gosta de, por exemplo, consertar, de repente um dia você gostaria de consertar celular, sabe, ter a profissão de consertar celular, então vai ler sobre aquilo que as pessoas escrevem sobre consertar celular, ou ser youtuber. De repente você gostaria de ser youtuber, é isso? Então vai ler sobre pessoas que exercem essa profissão. Você quer ser desenhista, quer ser cantora, quer ser dançarina, então vai ler sobre essas pessoas. Então você tem que procurar o assunto. E eu escolhi ler sobre esse assunto porque eu quero ainda escrever mais um texto sobre a questão da presença do negro. Você vai, por exemplo, em muitas escolas aí, os diretores não são negros. Por quê? Você vai, por exemplo, em alguns prefeitos, nós estamos aqui na região, a gente chama a região do Grande ABC, que pega a cidade de Diadema, São Bernardo, Santo André, São Caetano do Sul, Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. São essas cidades que a gente chama de Grande ABCDE. Nós não temos nenhum prefeito negro. Por quê? Não existe negro nessa região? Existe. Por que nós não temos? Secretários, nós temos poucos secretários negros. Então por que não existe esse pessoal? O que está acontecendo? Então, para responder essa pergunta, a gente precisa ler alguns livros que falam sobre esse assunto, tá bom? Então o que você vai fazer aqui na frente? Os seus 3 a 5 minutos. Você vai chegar, se você quiser que a gente filma, você faz o vídeo, a gente pode gravar para você. Você vai falar o nome do livro. Então eu estou lendo, estou lendo O Negro no Mundo dos Brancos. O autor, Florestan Fernandes. Você vai falar o nome do autor, do seu escritor, da pessoa que escreveu esse livro. Se você quiser falar o ano que ele escreveu, é muito bom saber que ano que foi escrito o seu livro. E aí você vai falar um pouquinho sobre o que fala no livro, ou sobre o assunto do livro. Então, por exemplo, você está lendo sobre, é um exemplo, né? Você está lendo sobre os 3 porquinhos. Você já conhece a história. Então você vai apresentar o nome do livro, o autor, o ano que foi escrito e vai contar um pouco a história, ok? Não é difícil de fazer, mas para você chegar aqui na frente e fazer, para não ficar nervoso, você tem que se preparar antes. Perguntas agora. Tá. Que livro você está lendo? Chá de Sumiço. Chá de Sumiço? Como é que é o nome do autor? O autor é André Ricardo. Que ano que foi escrito? Olha na capa do livro. Que livro você está lendo? Isso. Aí quando vocês virem aqui na frente, como vocês vão estar longe do outro, nós estamos mais ou menos 5 metros longe um do outro, aí você vai poder tirar a máscara para você falar. E tenta falar alto para que o outro possa ouvir. Você, qual é o seu livro? Time. Oi?
Time Fiascos, é isso? O nome do autor. De repente, algum livro que você pegou, o nome do autor não é brasileiro, então você tem que pronunciar certinho o nome do autor. Então, para isso, você vai ter que pesquisar lá no Google, ver como é que é a pronúncia do nome do autor que escreveu o seu livro. Por exemplo, você está lendo Harry Potter, A Pedra Filosofal? Aí, quem que é o autor desse livro do Harry Potter? É o Harry Potter? Não é, é outra pessoa. Então, você tem que falar, que livro você está lendo? Não quer tomar banho. Nesse frio também é difícil tomar banho, mas é preciso, né? Você, que livro você está lendo? Oi? Time Fiasco, é o mesmo livro do outro. Isso é bom porque duas ou três pessoas estão lendo o mesmo livro e na hora vai ter versões diferentes. Isso é interessante. Você lê um livro, outra pessoa vai ler outro livro, o mesmo livro, e ele vai falar coisas diferentes do livro. Você, qual livro você está lendo? Você, que livro você está lendo? Então, tem dois que está lendo Harry Potter, A Pedra Filosofal. E você? Quem Matou o Saci. Legal. Quem que é o autor desse livro? Lembrando o seguinte, lembrando que no livro que eu estou lendo não tem ilustrador. No livro que vocês vão ler, com certeza tem desenho, tem pessoas que fez a ilustração do livro. Então você também vai falar o nome do ilustrador, tá bom? Gente, se prepara, sabe? Faça como se fosse uma apresentação assim que você está fazendo a melhor que você puder fazer. Então assim, ensaia em casa, sabe? Chega em casa, lê um pouquinho, peça para o irmão, quem tem irmão, quem tem irmã, coloca o irmão lá, fica aí um pouquinho que eu vou, pode ser bebezinho, tá? Fica um pouquinho aí que eu vou explicar para você o que eu vou falar amanhã. Aí você fala para ele, pro seu irmão, para sua irmã, para seu tio, para sua tia, ou para o pai ou para a mãe. Mesmo que o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, chegar em casa, você fala, ô mãe, amanhã eu tenho que fazer tenho que apresentar o meu livro, a minha leitura da semana, vai ter um seminário na escola e eu preciso falar de 3 a 5 minutos. Então, sempre escuta aí, você fala, eu estou lendo o livro, fala o nome do livro, o autor do livro, e aí você conta o ano que o livro foi escrito, e aí você conta um pouquinho sobre o livro, o assunto do livro. É difícil? Não vai ser difícil, tá bom? E aí, se vocês quiserem, na hora que vocês estiverem falando, a gente pode gravar, depois junto aí, faz um vídeo bem legal para todo mundo. E não se esqueçam, uma das formas de você conhecer o mundo é através da leitura. Não só o mundo, quando eu falo mundo, não é só alguns lugares lá fora, longe, não é isso. Mas conhecer, por exemplo, a história da cidade que vocês moram, a história de Mauá. Alguém já leu a história de Mauá? Existe a história de Mauá, existe a história do seu bairro. Mas ninguém escreveu sobre a história do meu bairro. Mas tem alguém que viveu e que mora no seu bairro desde o início. Que tal entrevistar essa pessoa? Escrever um texto sobre a história do seu bairro, a história da sua escola. Quantos anos tem a escola que você estuda? Quem que fundou? Quais são as reformas? Há 2 anos atrás assaltaram aqui, acho que 5 vezes entraram aqui na escola e arrombaram, levaram um monte de coisas. São fatos que podem ser registrados. Quantos professores passaram pela sua escola? Quem se formou nessa escola que hoje está exercendo um cargo? O livro que eu estou lendo, por exemplo, quantos professores negros e negras passaram por aqui? Quantos assumiram a direção dessa escola? Quantos foram supervisores, orientadores dessa escola? Quantos negros que estudaram nessa escola e hoje exercem um papel aí de destaque na sociedade? Então são histórias. E para a gente conhecer essa história, a gente tem que ler os textos, ler os livros, ler as revistas. Tá bom? Perguntas?